Supermercados Mineirão. Primeiro lugar absoluta. Muito boa noite a você que nos assiste no Brasil e no mundo. Muito boa noite também a você que nos acompanha pelo Facebook e Instagram. Boa noite a você, Elicaso, e sua equipe de transmissão. Eu sou José Carlos Carvalho e este é o programa Uma Conversa Legal, que vai ao ar todas as segundas-feiras, das 20 às 21 horas, pela TVN Brasil. Hoje em foco a segurança pública do Distrito Federal e no Brasil, a relação da Polícia Militar com a sociedade e o contexto onde está inserida, o aperfeiçoamento da corporação e os projetos implementados, além de vários outros temas sobre a Polícia Militar que serão abordados. E para essa conversa legal, convidamos o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, o coronel Marcos Antônio Nunes de Oliveira, bacharel em Segurança Pública, bacharel em Direito, com mestrado em Ciências Políticas, especialista em Direito Penal e Processo Penal, presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais do Brasil. Muito boa noite, Coronel Nunes, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, José Carlos, boa noite a todas aquelas pessoas que nos assistem. É um grande prazer estar aqui no seu programa para tratarmos de assunto tão importante para o nosso país. Coronel, antes de iniciarmos o programa, eu quero prestar uma homenagem a todas as mulheres brasileiras pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado dia 8 de março, e o faço em nome das valorosas mulheres que tive a honra de entrevistar no meu programa, doutora Luciana Lopes Rocha, presidente do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, doutora Érica Filipelli, diretora da Secretaria Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, da Presidência da República, doutora Eliana Pedrosa, ex-deputada distrital por 3 mandatos e pré-candidata ao governo do Distrito Federal, e a nossa vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, doutora Danela Teixeira. Coronel Nunes, o senhor esteve reunido semana passada com o ministro da Segurança Pública, Raul Júlio, e todos os comandantes das polícias militares de todo o Brasil. Quais as ações que foram discutidas para a melhoria da segurança pública no Brasil? Bom, antes de tudo eu quero me juntar a você, parabenizar as mulheres, né, de todo o nosso país pelo seu Dia Internacional, quando na realidade todos os dias são das mulheres, não é isso, José Carlos? Claro. Bom, semana passada nós tivemos uma reunião com o ministro da Segurança Pública, o Dr. Raul Jungmann, em São Paulo, quando todos os comandantes gerais das polícias do Brasil e dos corpos de bombeiros, do conselho do qual nós fazemos parte, estiveram presentes. Nós tivemos há pouco tempo, através de uma medida provisória do presidente da República, criado o Ministério da Segurança Pública, tendo em vista, né, esse direito social, né, esse dever do Estado e a responsabilidade de todos, que é a segurança pública. Então, o ministro assumiu agora, há 2 semanas, e a semana passada ele se dispôs a conversar conosco em São Paulo, quando vários assuntos foram tratados, né, acerca da segurança pública. Então, a segurança pública é um assunto hoje muito atual, pelo contexto do que acontece no Brasil e no mundo, e nós precisamos, então, unir esforços, juntamente com a sociedade, para trabalharmos em defesa dessa própria sociedade. Então, a reunião que aconteceu em São Paulo, tratamos de vários assuntos e continuaremos essa semana, teremos novas reuniões, juntamente com os demais órgãos, para falar da segurança pública, da tranquilidade pública, ou seja, disso que a sociedade tanto almeja. Muito bem. Coronel, Brasil, aqui no Distrito Federal, o que precisa ser implementado para a melhoria da segurança pública? E se é que precisa? Bem, o nosso trabalho da polícia e de todos os demais órgãos é um exercício diário, José Carlos, de melhorar o que foi feito no dia anterior. Os órgãos de segurança, a polícia trabalha com as consequências do crime. Então, são multicausal, são várias as causas, né, que levam a acontecer um crime, causas sociais, políticas públicas, ou seja, a educação, o emprego, a moradia, os direitos sociais, tudo isso são variáveis que impactam direto ou indiretamente
na questão da criminalidade na cidade, no país, ou seja, no mundo inteiro. Aqui no DF, desde 2015, o governo do Distrito Federal implantou o programa Pacto pela Vida. Como o próprio nome diz, é um trabalho de luta incessante, diária, intermitente, em defesa da sociedade, por melhores condições de vida, principalmente pela defesa da vida. Então, nós temos como prioridade os crimes que impactam mais a sociedade, que é exatamente a vida, os homicídios, lesões corporais seguidas de morte, os latrocínios, são esses crimes que tiram a vida das pessoas. E, felizmente, nos últimos 3 anos, exatamente com a implantação desse programa pelo governo do governador Hollenberg, aqui em Brasília, nós temos obtido muito sucesso, ano a cada ano. Então, o ano passado, em 2017, nós tivemos, apesar do contexto de crise que passa o país, e Brasília também passa, não é novidade falar disso para ninguém, sabemos que o país passou, mas apesar dessa difícil situação, José Carlos, Brasília finalizou agora em 2017 com o menor índice de homicídio dos últimos 29 anos. Então, o menor número de homicídios, índice de homicídio dos últimos 29 anos. Muitos estados, né, o país, o ano passado, em 2016, em 2016 aconteceram 61.283 homicídios no Brasil, foi o recorde mundial e o recorde histórico. E em Brasília nós estamos numa lógica inversa, graças a esse programa Pacto pela Vida, que é a união de esforços das forças de segurança com a comunidade, sentado na mesa do governador. Então, por coincidência, amanhã teremos uma reunião com o governador. Ele senta na mesa e assim nós discutimos semanalmente o que podemos fazer. Então, como eu disse, existe uma crise, parece-me que nós estamos saindo, graças a Deus, desse momento mais turbulento, mas em Brasília nós temos boas novidades. Como eu disse, tivemos então em 2016, nós quebramos o recorde do menor índice dos últimos 23 anos. O ano passado, nós avançamos, tivemos a menor quantidade de homicídios dos últimos 29. E agora, em 2018, nós estamos ganhando do ano passado. Então, nós estamos numa tendência de melhorar essa tipicidade criminal, que são aquelas que ocasionam a morte das pessoas. Isso não é pouca coisa para os momentos turbulentos que passamos, mesmo assim, nós conseguimos avançar. E temos avançado também nos demais crimes. O nosso objetivo é sempre lutar para abaixar cada vez mais. O ideal seria que não acontecesse, mas isso não existe em nenhuma sociedade, infelizmente. Então, continuamos nossa luta e temos muita esperança de, a cada dia, a gente conseguir avançar um pouco mais. Muito bem. Coronel, Brasília é uma cidade com características diferentes das demais cidades brasileiras. Uma vez que aqui temos embaixadas, representações diplomáticas, essas embaixadas, representações, também são atendidas pela Polícia Militar e de que forma, Coronel? Boa pergunta, José Carlos. Brasília tem características, a Polícia Militar cumpre o seu papel, assim como em todos os estados, mas nós temos características um pouco diferentes dos demais. Nós temos aqui embaixadas, casas de embaixadores, organismos internacionais, são 283 locais que a Polícia Militar presta um atendimento diferenciado, tendo em vista a importância, né, os tratados de reciprocidade, o Brasil e esses países acreditados aqui, junto ao Itamaraty. Nós temos aqui toda a rede dos tribunais superiores, STF, STJ, Procuradoria-Geral da República, STM, TSE, TST, os TRFs, né, nós temos 2 agora aqui no DF. Nós temos também os ministérios, toda a área do Executivo Federal, ou seja, a esplanada dos ministérios, perdoe-me, é uma área que congrega ali a alta administração pública federal e também a do Distrito Federal. Então, por essa situação, nós temos um policiamento diferenciado e direcionado com exclusividade a esses locais de importância, de grande importância para todos nós. Isso. Coronel, ano passado, tivemos uma operação denominada Tiradentes, sendo a maior operação da história do Brasil. Quantos policiais foram envolvidos em todo o Brasil e quais os resultados dessa operação? Boa pergunta também, José Carlos. Você está muito bem informado. As polícias militares e os corpos de bombeiros, que fazem parte do Conselho Nacional
dos comandantes gerais, elas desencadeamos no ano passado, no dia 21 de abril, por ocasião do aniversário de Brasília, mas também porque Tiradentes é o patrono das polícias militares, a Operação Tiradentes. E foi, posso assegurar aqui, a maior operação policial da história do Brasil, quando 98 mil policiais e bombeiros saíram para uma operação no mesmo instante. Foi dia 21 de abril, e em 24 horas foram presas 3 mil pessoas, foram recuperados 600 carros roubados, foram apreendidas aproximadamente 500 armas de fogo, 100 mil homens partiram para essa operação e 27 mil veículos, 27 mil viaturas, e tivemos um resultado excepcional também, posso assegurar, que em 24 horas foi o maior da história do país. Muito bem. Coronel, nós temos uma participação ao vivo aqui, Nogueira, lá de Santa Maria, vamos ver se a gente consegue falar com ele. Pois não, senhor Nogueira? Alô? Alô? Sim. Posso fazer a pergunta? Sim. Pode fazer a pergunta, senhor Nogueira. Eu quero saber do Coronel Nunes, por que um coronel de polícia que foi preso, acusado de desvio de verbas da Polícia Militar, foi preso, foi para a Papuda, foi para a reserva remunerada, com o salário de 18 mil reais, enquanto que alguns praças, no passado não muito distante, já reformado, foi jogado para o Conselho de Disciplina e excluído sem direito à ampla defesa e do contraditório. Eu quero saber do Coronel Nunes, afinal de contas, este regulamento disciplinar vai durar mais quanto tempo? Porque ele só serve para os oficiais e não para os praças. Eu vou dar um exemplo. Eu gostaria de interromper a pergunta do senhor. O Supremo Tribunal Federal determinou que Orlando Nogueira de Assis fosse reconduzido aos quadros da Polícia Militar. Tá. E nem este governador que aí está, nem o secretário de Segurança e nem o comandante-geral cumpriu a determinação da mais alta corte do país. Ok. Eu quero dizer ao senhor... por favor, regulamento disciplinar vai durar gostaria de dizer ao senhor que essa pergunta estava aqui para ser feita e o senhor, por favor, aguarde e acompanhe o programa, que daqui a pouco nós vamos tratar desse assunto. Então, o senhor pode aguardar e acompanhar o programa, que nós temos uma pauta aqui a ser seguida e vamos tratar desse assunto, ok? Qual o nome do... Ok. Como é que é o nome do nosso ouvinte? Nogueira? Nogueira. Eu vou responder ao senhor, Tá por bom. favor. O coronel vai lhe responder, senhor Nogueira, por favor. Tenha bondade, por favor. Não. Boa noite, Nogueira. Eu vou lhe responder sim, né? A Polícia Militar tem regulamentos exatamente para dar tratamento isonômico a todos. Então, nós tivemos, de fato, um problema com o coronel, e assim como um soldado ou qualquer pessoa do povo, ele está respondendo. Então, o regulamento ele é igual para todos. Temos notícia que, num passado bem distante, as coisas eram diferentes, mas eu posso lhe assegurar, né? Posso lhe assegurar, abrir a nossa unidade, a polícia, e demonstrar cabalmente para qualquer pessoa do povo que queira ir ao comando, que o tratamento é isonômico entre todos eles. Entre soldado, do soldado a coronel, o tratamento é o mesmo. O senhor Orlando Nogueira, se ele tem uma decisão do STF, eu convido a comparecer ao comando geral, porque 100% das decisões judiciais nós cumprimos. Precisamos até ler, interpretar e entender de que forma, de fato, essa decisão. O senhor está convidado, então, a ir ao comando e levar essa decisão para que a gente possa tomar as providências legais cabíveis. Pois não, José. Satisfeito, senhor, as explicações do coronel, se o senhor não estiver satisfeito, depois o senhor pode comparecer, o coronel está convidando. Mas eu faço o convite, então, que independente, ele pode ir lá, me procurar, que nós vamos, como qualquer do povo que esteja... porventura estejam nos ouvindo, qualquer demanda, nós estamos lá como agentes públicos, estamos lá para servir a população, qualquer pessoa que seja. Coronel Nunes,
informando ao senhor, aos nossos telespectadores, que nós já estamos atingindo 20 países, dentre eles Argentina, Rússia, Chile, Israel, México, Colômbia, Austrália, Turquia, Canadá, Estados Unidos, França, Alemanha e Brasil, e além dos países da América do Sul. Então, nós estamos... Pública é um assunto de extrema importância, e agradecemos todos os nossos telespectadores no Brasil e mundo afora. Estamos aqui para os esclarecimentos. Coronel, gostaria que o senhor também nos desse uma explicação, nos desse uma informação, não é explicação, uma informação, a respeito de quantas chamadas são atendidas diariamente, mensalmente, quais os critérios para esse atendimento e se tem falsas chamadas, coronel. Sim, José Carlos, boa pergunta, né? O 190, que é conhecido no Brasil inteiro, é o atendimento de emergência da segurança pública, mais conhecido também como pronto-socorro da segurança pública, porque são essas equipes que estão nas ruas, conectadas ao centro de operações das diversas cidades, que atendem os chamados de emergência quando alguém está precisando, algum chamado de emergência na área da segurança. Mas milhares, posso até falar milhões de outras chamadas também são para socorros, salvamentos. O Corpo de Bombeiro é quem trabalha mais nessa área, mas nós também fazemos muitos socorros. Mas, em geral, são ocorrências criminais na prevenção ou na repressão ou na suspeita da população quando ela precisa de socorro. Então, nós vamos. Recebemos aqui em Brasília aproximadamente 5.000 chamadas diariamente para que as nossas viaturas possam ir até esses locais. Nós temos, ininterruptamente, pelo menos 300 viaturas aqui no DF, pelo menos, né? Eventualmente temos mais. Como você falou, nós temos outras coisas aqui no DF, como manifestações, shows, eventos. Isso é uma coisa muito rotineira, até corriqueira aqui no DF. Mas pelo menos 300 viaturas atendendo esses chamados de emergência nós temos aqui diuturnamente, 24 horas para atender a nossa população. Coronel, desculpa, você falou sobre chamados trotes, chamadas, né? Falsas, chamadas falsas. Infelizmente, existem essas chamadas. É importante que as pessoas saibam que aquelas que fazem isso depois são identificadas e a pessoa vai acabar respondendo criminalmente por isso. O principal é que você está tirando uma ocorrência que pode estar salvando uma vida, evitando um grave crime, numa brincadeira assim, sem graça. Isso. Coronel, eu gostaria de saber aqui do senhor, que o senhor nos desse uma explicação, qual é o efetivo hoje da Polícia Militar do Distrito Federal? Bom, José Carlos, nosso efetivo hoje são 11.300 homens, mas nós temos uma boa notícia para a população, que foi autorizado pelo governador um concurso para mais 2.000 policiais militares. Então, nós estamos no momento com concurso para oficiais, iniciando já esse mês, no mais tardar no próximo mês, o curso já dos novos cadetes. E estamos em fase de inscrições, as inscrições nesse momento estão abertas. Eu até faço um convite para você que tem vocação, que gosta, que tem pretensão de servir numa instituição honrada, que serve a população, com várias possibilidades de carreira, dado que a polícia ela atua de várias formas. A polícia atua, por exemplo, com policiamento em cavalos, para aqueles que gostam. Ela trabalha com explosivos, com batalhões de operações especiais, com a parte de aviação, com a parte de ensino, de corregedoria, para aqueles que são da área jurídica. Nós trabalhamos com cães. Então, a polícia tem uma vasta área de policiamento de choque, área de policiamento de mananciais, com os barcos, os nossos jet skis. A polícia trabalha em todos os locais desse país e de várias formas. Então, você que quer fazer parte de uma instituição honrada e que se dedica muito à sociedade, nesse momento a Polícia Militar está com as inscrições abertas para o concurso de soldado. Certinho. Nós temos uma pergunta aqui, coronel, vou colocar aqui no áudio para o senhor responder a senhora Edileuza. Só para completar, então, a idade para entrar na Polícia Militar até 30 anos com qualquer curso superior. A exigência do nível superior e a idade no máximo de 30 anos. Curso superior é imprescindível, é essencial.
Não entra sem um curso superior. Está no edital. Isso, a exigência... É uma exigência legal, né? Desde 2005, há 13 anos, é o nível superior aqui no DF. Isso. Vamos ver aqui a pergunta da nossa telespectadora, dona Edileuza. Meu nome é Edileuza. Alô? Sou da segunda melhor cidade de Brasília, que é o Itapuã. Né? Primeiro quero cumprimentar o doutor José Carlos e o excelentíssimo coronel Nunes. Pode continuar. E deixar em primeira mão os meus parabéns ao Coronel Nunes, que vem fazendo um trabalho bastante desafiador à frente da gloriosa Polícia Militar do Distrito Federal, porém tem se saído com bastante êxito, mesmo diante das inúmeras dificuldades que a gente que acompanha um pouco mais de perto sabe que existem e que ele tem feito um trabalho exaustivo para conseguir superar. Então, assim, fica o meu reconhecimento, Coronel Nunes, pelo trabalho que o senhor tem feito, especialmente pelo trabalho que eu acho assim fantástico, que é a aproximação com a comunidade, que é o receber as pessoas, que é o ouvir, que é estar mais próximo. Eu acho que esse é o grande diferencial de um trabalho que se refere de segurança pública. Esse é um grande desafio, realmente estar próximo à comunidade. E eu, como moradora de uma cidade muito especial como Itapuã, que sabemos que sai constantemente nas redes sociais, nos meios de comunicação, como exemplos ruins, mas eu quero sempre enfatizar as coisas boas. Nossa cidade tem muita coisa boa e quero, assim, ressaltar o trabalho do 20º Batalhão, à frente o Coronel Schwartz, né, do CPRL 2, o Major Miranda, à frente realmente do 20º Batalhão, e que tem se esforçado e que tem se esforçado para fazer o melhor possível, e que a gente reconhece isso. Mas sabemos que tem alguns gargalos que realmente dificultam muito. E entre eles, sem dúvida nenhuma, é a questão do efetivo, né, que a gente sabe que não é uma questão só do Paranoá, só do Itapuã, mas é uma questão de Brasília. Mas gostaria muito, Coronel Nunes, de pedir ao senhor com muito carinho, de olhar para o Itapuã, com relação às ações com os grupos operacionais, que eu não sei como é que o senhor realmente, né, conhece esse trabalho, com os grupos operacionais, quando tiver a possibilidade de encaminhar novos policiais, encaminhar mais apoio para a nossa cidade, sempre será muito bem-vindo. E, claro, o dia que o senhor puder fazer uma visita à nossa comunidade, o dia que o senhor puder estar presente em uma reunião do Conselho de Segurança da nossa comunidade, será, assim, magnífico, o senhor será muito bem-vindo. Quero agradecer ao senhor pelo tempo que o senhor permitiu da permanência do Tenente Coronel Sarmento na nossa comunidade, que foi, sem dúvida, de excelência, uma pessoa que contribuiu muito, que se aproximou muito da comunidade e que deixou um legado fantástico. E que hoje eu tenho certeza que para onde foi encaminhado, com certeza fará tanto ou melhor do que fez por nós. E eu acredito que a comunidade a qual ele está servindo hoje, espero que reconheça a preciosidade que eles receberam com a ida, né, do Coronel Sarmento para lá, que é um cara assim que eu vejo com a formação muito, muito próxima, muito semelhante à do senhor, que é essa questão realmente de estar próximo à comunidade, que faz uma diferença muito grande. Então, gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar e mais uma vez ressaltar, sempre que puder, vai à nossa cidade, que o senhor será muito bem-vindo. Parabéns, sucesso, que Deus abençoe. E obrigada mais uma vez pela oportunidade. Sua resposta, Coronel. Na realidade, eu agradeço muito a Edileuza, eu a conheço. Ela é uma pessoa que conhece segurança pública, nos ajuda. Ela é do Conselho de Segurança da comunidade. E ela, como eu disse, ela conhece, participa, é uma pessoa atuante nas causas não só da segurança pública, mas da sua cidade. É uma guerreira. A Edileuza é uma guerreira, uma pessoa conhecida nossa, e para quem eu tiro o chapéu. Realmente, Edileuza, as polícias, elas são invenção da própria sociedade. Não é, José Carlos? Nós existimos por conta da sociedade. Da sociedade, claro.
O homem só saiu do estado de natureza, você como advogado sabe Sim, disso, né? Com certeza. O homem vivia como os animais, e ele Exato. saiu, quando ele saiu, ele só conseguiu sair do estado de natureza para o estado de sociedade, né, que Rousseau nos fala tão bem sobre isso, quando ele entendeu que ele precisava de segurança. Então ele fez o pacto, o contrato social. Mas qual foi a causa do contrato social quando o homem saiu do estado de natureza para o estado de sociedade? A necessidade de segurança. O momento em que o homem abriu mão da sua liberdade individual, mas em defesa da segurança de todos. Isso. Delegando, né, e passando para que o Estado, então Leviatã, tomasse conta de todas as pessoas, garantindo-lhe a segurança e principalmente o direito à vida. Então esse contrato social evoluiu e hoje foram incorporados vários direitos. Os direitos sociais estão lá no artigo 6º da Constituição, todos nós conhecemos, não é, José Carlos? Claro. E essa participação da sociedade hoje, ela se retrata, ela foi muito bem, ela está lá no caput do artigo 144 da Constituição, exatamente porque é uma responsabilidade de todos. Então eu parabenizo a Edileuza porque ela sempre soube disso, que a segurança é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. E precisamos todos, então, de mãos dadas, polícia e sociedade, caminhar para dias melhores, com mais tranquilidade, com melhores condições de vida para todos nós. Certo. Isso se faz, sem dúvida alguma, com a participação da sociedade. Então, a percepção da polícia é de que a sociedade, nós pertencemos, somos invenções a polícia é uma invenção da sociedade, existimos por e para a sociedade. Essa participação social, também na polícia, a gente trabalha com a filosofia do policiamento comunitário, que não é um tipo de policiamento, mas sim uma filosofia que permeia todas as ações, é estar sempre próximo, como a própria Edileuza disse, estarmos sempre próximo da comunidade, conhecendo os seus desejos, conhecendo as suas necessidades, porque daí, mesmo com as nossas limitações, a gente vai agir onde ela mais precisa. Da mesma forma, a sociedade, conhecendo as nossas limitações, ela vai saber compreender o que nós podemos, o que não podemos fazer, e, com certeza, esse conhecimento recíproco gera dividendos, gera frutos em defesa de todos nós. O policial, antes de ser o policial, ele também é um cidadão. Então, claro, precisamos estar de mãos dadas. Parabéns, Edileuza. O comando, né, os quartéis, as viaturas, tudo pertence à sociedade. Nós somos meros trabalhadores na área da segurança, mas tudo que fazemos é pela sociedade. É isso, José. Muito bem. Coronel, só para dar uma resposta aqui, eu gostaria que o senhor complementasse a resposta do nosso telespectador, que telefonou para o senhor aqui. Eu tinha pergunta aqui, disse para ele que eu ia fazer uma nova chamada, com relação aos desvios de conduta, quais os procedimentos adotados, e é em todos os níveis, de soldado a coronel, pois tivemos recentemente o envolvimento do coronel que ele citou, e quais as medidas tomadas, independente das medidas judiciais que estão em curso. Eu acho que, às vezes, acaba a gente conhecendo isso, porque a Polícia Militar é uma instituição que ela faz, né? Sinceramente, não sei falar sobre outras, mas a Polícia Militar, ela toma as providências. Tem um conselho de os disciplina. normativos que tratam da vida do militar são muito exigentes. Além do Código Penal comum, que todos nós estamos submetidos, que é o Código Penal brasileiro, existe para o militar um segundo código, o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, com penas muito mais severas. Existem tipos criminais que na sociedade não é apenado, mas para o militar é apenado. Além disso, existe um código disciplinar muito rígido também, que regula a conduta do policial, tanto em atividade quanto nas suas horas de folga também. Existe o Conselho de Disciplina, uma corregedoria severíssima, e exatamente porque nós não perdoamos, né? Nós tomamos as providências imediatamente quando acontece, que realmente as pessoas ficam sabendo, mas é porque nós fazemos questão, independente do posto à graduação, se a pessoa cometer um delito, ou se cometer uma infração administrativa, no caso do regulamento disciplinar, ele tem que ser aplicado sim. Então, é isso. Nós temos, apesar, né, aliás, é exatamente por conta desse controle rígido, mas principalmente por conta do próprio ethos do policial militar, o José Carlos, que nós temos pouquíssimos desvios de conduta. E isso levando-se em consideração que o policial militar trabalha com as mazelas sociais,
O policial militar trabalha com pessoas, com infratores da lei. Todas as ocorrências que o policial vai, a princípio, são problemas, né, de desajustes, problemas criminais, e mesmo trabalhando, né, nesse contexto, com com a periferia de crimes em volta do seu trabalho, o nosso desvio de conduta é muito pouco, principalmente por conta que nós temos uma corregedoria, por conta do ethos da conduta do policial. O ser militar é, sim, algo a mais, porque ele valoriza outro. Nós temos uma cultura própria de rigidez nas nossas condutas, na postura, na compostura, mas principalmente aqui em Brasília, porque nós temos policiais altamente qualificados. Para quem desejar consultar o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, vai ver que a polícia menos letal do Brasil é exatamente a polícia do DF. Muito bem. E eu sou prova disso, viva disso, coronel, que recentemente, em passado recente, eu fiz um júri numa cidade próximo no estado do Alagoas, próximo a Maceió, e após o júri, o juiz e o promotor me indagaram, queriam falar comigo, e eu aguardei lá uns minutos, e eles me indagaram quais eram as razões da Polícia Militar do Distrito Federal e a Civil ser uma polícia tão especializada. E ali eu informei a ele que era em função de um tratamento bastante rigoroso, e que vocês tinham, qualquer desvio de conduta era penalizado com rigor, e que a Polícia Militar tinha, com frequência, vários cursos de reciclagem e aperfeiçoamento, e era uma polícia, além disso, bem paga aqui no Brasil. Então, em função disso, que eu respondi a ele. Não sei se estava certo, mas gostaria que o senhor complementasse aí a nossa resposta aos nossos telespectadores, que, naturalmente, lá no estado de Alagoas estão também nos assistindo, e muita gente precisa saber disso, né, coronel? Polícia Militar de Alagoas é uma polícia excelente, para quem eu tiro o chapéu. Cada polícia tem os seus problemas nos seus estados, uma um pouco está mais avançada em uma coisa, menos em outra. E é exatamente por essa razão que nós fazemos as reuniões do Conselho, para uma ajudar as outras, né? Então, nós sabemos os problemas. Eventualmente, a gente está passando por um problema que a co-irmã, ou seja, a polícia de outro estado, já passou, e ela pode nos assistir. O que eu posso dizer para você, José Carlos, que as polícias militares e também os corpos de bombeiros, por serem militares, eles estão totalmente dedicados e entregues, né? O seu trabalho está entregue à sociedade, inclusive com a sua própria vida. Então, os policiais, como nós temos visto, né, nas reportagens, eu estive no Rio de Janeiro algumas vezes. Rio de Janeiro é o exemplo maior de policiais que estão sendo mortos pelos bandidos. Então, são profissionais que entregam a própria vida em defesa da sociedade. Isso. Então, por entregar a vida em defesa da sociedade, eles vão atender uma ocorrência, eles não sabem quem é a pessoa que vai ser atendida. Então, são pessoas anônimas que o policial vai defender e, muitas vezes, acaba perdendo a sua própria vida. Esperamos, então, que os policiais e os bombeiros possam ser valorizados minimamente pelo que eles fazem em defesa da sociedade, entregando, muitas vezes, e muitas vezes, como está acontecendo no Rio de Janeiro, a sua própria vida. Muito bem. Coronel, nós temos uma pergunta aqui de um telespectador que diz o seguinte: precisamos urgente de um realinhamento e proteção na PMDF. Já estou há 6 anos na patente de primeiro sargento e nada de promoção a subtenente, sendo que já deveria ter sido promovido há 3 anos atrás. Devemos urgente aumentar o quadro de subtenentes da PM. Por favor, coronel. Concordo, né? Concordo, a gente tem conseguido avançar em algumas propostas. Na carreira militar, os quadros são diferentes, José Carlos, das outras carreiras, que as promoções ou a ascensão são automáticas. Para um soldado ser promovido a cabo e um cabo a sargento, e assim sucessivamente, existem alguns requisitos, né? Os 2 principais são existir a vaga e ele ter aquele tempo que a lei prescreve. Aqui no DF, diferente dos outros estados, a nossa legislação é federal. Então, a legislação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros é uma legislação federal, e a legislação lá no Congresso é difícil de ser trabalhada. Mas nós estamos atentos, conseguimos fazer alguns avanços esse ano, o ano que passou, com promoções, e eu sei que essa pessoa que nos ligou aqui, que passou a mensagem, ela está correta.
Eu concordo com isso, ela vai lembrar que em 2014 eu fui responsável por entregar uma proposta para mudar isso tudo. Infelizmente, na época, não foi à frente, mas nós estamos ainda buscando a oportunidade de levar às autoridades essa proposta para suavizar, melhorar os quadros e nos aproximarmos, né, dos quadros civis que têm uma promoção mais rápida. Muito bem. Coronel, o que vem a ser o Instituto Superior de Ciências Policiais, ISCP, e qual sua finalidade e se está devidamente credenciado pelo Ministério da Educação, pelo MEC? Essa é uma pergunta fantástica. E, na realidade, eu acho que ela é a resposta para tudo aquilo quando você falou da qualificação dos nossos policiais, né? Da conduta, do agir, do olhar e do fazer dos policiais aqui do DF. O Instituto Superior de Ciências Policiais é uma faculdade pública mantida pela Polícia Militar. Então, podemos dizer que a Polícia Militar, porque de fato é uma faculdade pública, dentro da corporação, com cursos de graduação, pós-graduação e extensão. Como uma faculdade pública normal, nós temos graduações e pós-graduações credenciadas pelo MEC, né? E aqui eu não vou ser modesto com a nota máxima, nós temos a nota máxima nos nossos cursos. Atualmente, os cursos são direcionados para a área da ciência policial. Nós temos, então, graduações, pós-graduações, na área de direito, na área da ciência policial, na área do ensino, na área de gerenciamento de trânsito, de gestão ambiental, de estratégia de segurança pública. Então, essa faculdade nasceu em 2010 e hoje, 7 anos depois, nós temos 3 graduações funcionando, 2 graduações, a terceira para iniciar, e 6 pós-graduações regularmente abertas alguns cursos são abertos a toda a sociedade e outros são direcionados para os servidores da área de segurança pública e área militar. Isso. Quais os requisitos, coronel, para ingressar nessa instituição? É o vestibular normal, né? Um é o vestibular e o outro são, para fazer uma pós-graduação, a exigência é ter uma graduação. Então, aqueles servidores que têm uma graduação... Eu vou deixar, então, o site, para que todos possam... iscp.edu.br, Instituto Superior de Ciências Policiais da Polícia Militar do DF, a gente também acha no navegador de busca, né? iscp.edu.br, Instituto Superior de Ciências Policiais, é uma faculdade da Polícia Militar do DF. Mas se os interessados também quiserem, pode se dirigir lá ao departamento? Podem, nós temos a reitoria, nós temos o reitor, temos o departamento de graduação, de pós-graduação, de extensão. Estamos trabalhando para oferecer no mais curto prazo um mestrado. É um longo caminho a percorrer, mas é o que a gente está fazendo no momento, exatamente começar a pesquisa. Nós já temos muita pesquisa na área da graduação e queremos intensificar para podermos entender melhor os fenômenos criminais que acontecem em nosso país. Isso. Coronel, quais os projetos de relevância que foram implementados para a sociedade pela Polícia Militar? Bom, na realidade, a Polícia Militar ela tem uma série de projetos na área estratégica, tática, operacional, nas operações. Por exemplo, eu vou dar um dia a dia, nós temos aqui praticamente, todos os dias existem manifestações no DF. Pela condição de capital federal, né, das leis, né, das normas saírem do Congresso Nacional, categorias de todo o país vêm até o DF reivindicar, se manifestar, com seu livre direito de manifestação e reivindicação. Só não podemos deixar que crimes aconteçam, que as pessoas se machuquem outras, quebrem o patrimônio público que pertence a todo mundo, a todos nós. Então, a partir daí, a gente tem que agir. Em 2016, nós tivemos o ano inteiro de manifestações. Com certeza, quem está nos assistindo vai lembrar da época do impeachment da ex-presidente Dilma e de quantas manifestações nós tivemos. E foram várias outras, da ex-presidente e também de outros políticos, de momentos de votação da lei do ensino, da alteração da lei do ensino, da Previdência Social e vários outros momentos tensos que vivemos no Congresso Nacional. Então, nós temos ali estratégias
como foi, foi muito discutido, foi controverso na época, mas garantiu a integridade de não termos, e continuarmos assim, sem nenhuma letalidade em manifestações na história do DF. Desde que o DF aqui chegou em Brasília, José Carlos, em manifestações diárias, nós não temos nenhuma história até hoje, graças a Deus, de letalidade. E nós colocamos um muro ali no meio da esplanada. Foi muito criticado, mas ele garantiu a integridade de todas as pessoas que puderam, então, se manifestar ordeiramente, e nada aconteceu, somente as manifestações, que é um direito de todos. Mas, para além disso, a Polícia Militar tem se desdobrado, né? Nós temos a cidade crescendo a cada dia, na ordem de 60, 70 mil pessoas, e a Polícia Militar, como instituição pública, ela tem que continuar atendendo, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, nós temos criado algumas novas estratégias policiais na área da inteligência, da análise criminal, estudando e compreendendo o fenômeno criminal, para, então, depois a gente entrar com as estratégias, usando o nosso recurso da maneira mais eficiente. E isso, então, tem dado um retorno positivo. Como eu disse, nós temos reduzido os índices criminais de homicídio, principalmente. Isso é um grande orgulho para todos da área da segurança, para a sociedade que colabora, para a parte da imprensa que divulga os números. Então, essa é uma coisa importante. A Polícia Militar ela tem uma natureza muito preventiva, até por conta da sua missão constitucional, que é a prevenção do crime e a repressão imediata. Então, ela se aproxima sempre, cada vez mais, da sociedade, da sua comunidade ali local. Então, nesse caminhar, né, de estar junto com a sociedade, ela tem hoje 58 projetos sociais, como, por exemplo, ecoterapia. Os nossos cavalos velhinhos, quando se aposentam, eles trabalham com crianças com necessidades especiais. Nós temos escolas de música, policiais aposentados, oferecendo aula de música em comunidades carentes. Nós temos o PROERD, que todas as polícias militares do Brasil têm, que hoje é o principal programa de prevenção às drogas do país. Nós temos o projeto de educação ambiental, nós temos o projeto de prevenção à violência doméstica, quando hoje mais de 1.000 famílias estão monitoradas pela Polícia Militar e sem reincidência. E nessa fala aqui são 58 projetos sociais. Nós temos projetos de todos os esportes que você imaginar, nós temos taekwondo, jiu-jitsu, karatê, escolinha de futebol, judô, nós ultrapassamos o ano passado 100.000 pessoas assistidas por nossos programas sociais. Então, são vários. Nós temos musicalização inclusiva para bebês que têm algum problema. É um projeto novo, que ele foi resultado de uma pesquisa, né, lá do nosso instituto. Então, são vários projetos sociais, dado essa natureza de estar muito próximo da comunidade. José Carlos. Muito bem, coronel. Hoje a população, hoje a Polícia Militar, coronel, está bem mais próxima da população, com ações de parceria e engajamento social. A que se deve esse avanço, coronel? Exatamente por esse olhar, não é? O policial, antes de ser policial, ele é um cidadão. E quando nós estamos trabalhando, a nossa família está precisando da segurança. Todos nós precisamos quando estamos na hora de folga, ou seja, antes de sermos policiais, somos cidadãos também. As polícias militares têm esse viés, né, de estar próximo da comunidade, próximo da sociedade, porque ela sabe que ela é uma invenção da sociedade. A Polícia Militar, nós existimos porque a sociedade assim quis, nós existimos por ela, para socorrê-la, para estar junto, para evitar o crime, e os policiais se entregam de corpo e alma nisso. É uma profissão que contamina de vocação a pessoa que entra, José Carlos. Eu costumo falar que nós temos um sofrimento apaixonante. Que sofrimento apaixonante é esse? A gente sofre porque nós somos humanos também. Então, a gente sofre quando a gente encontra uma pessoa machucada, uma pessoa baleada, uma criança ferida, vítima de algum tipo de agressão ou até morta. É um sofrimento. Ele é apaixonante porque nós conseguimos salvar muita gente, evitar muitos crimes, tirar muitos malfeitores da sociedade. Como o ano passado, em 2017, a Polícia Militar prendeu 32.000 pessoas aqui no DF, sendo 15.000 em flagrantes delito, com a boca na botija fazendo crime.
e os outros foram todos entregues à justiça. Então, as polícias militares do Brasil fazem e fazem muito bem o seu papel. Eles vão à exaustão entregando, como eu disse, a própria vida. Agora temos problemas de diversas ordens, né, que envolvem outros setores para além da polícia, mas elas trabalham bastante, isso eu posso lhe assegurar. Certinho, muito bem, Coronel. Coronel Nunes, nós temos visto pessoalmente, e também pela imprensa falada, escrita e televisada, o senhor em inúmeras ações comandando pessoalmente o policiamento ostensivo nas ruas. Por quais razões o senhor tem tomado esse procedimento, Coronel? Engraçada essa pergunta, porque no Carnaval nós acabamos pegando algumas ocorrências, trabalhando junto com os nossos policiais, e uma dessas ocorrências a imprensa acabou flagrando, porque foi um caso de flagrante, por isso que ela flagrou, de um rapaz que tinha roubado uma moça, e eu estava por perto, vi e acabei prendendo. E nisso ele tinha feito outros crimes. O roubo, minha gente, a população conhece mais como assalto. O tipo penal, do Código Penal é roubo, mas a população conhece mais como assalto. Eu fui por algumas razões. Eu estou com... Primeiro porque eu gosto. O trabalho, os nossos policiais, né, adoram fazer o que fazem, defender a sociedade, porque a causa é justa, é uma causa nobre, e os policiais se entregam verdadeiramente a essa missão. E os meus colegas policiais são meus irmãos, então nós estamos juntos. Onde eles estiverem, eu estarei junto também, sempre. Independente do perigo que esteja, nós vamos correr isso junto. No comando onde eu trabalho, os nossos amigos policiais sabem que pertence a eles. Eu estou ali para fazer o melhor, mas eu não sou o dono, eu estou cumprindo um papel. E poder significa trabalho e responsabilidade, só isso. Com trabalhar certeza. E ser responsável pelo aquilo que faz e ajudar os nossos policiais e a população. Então, na realidade, ô José Carlos, isso é uma obrigação, né, do gestor estar junto com seus subordinados, estar junto para ele saber o que está acontecendo. Mas o principal, isso é feito com muita paixão, né? Quando a gente faz o que gosta, não trabalha. Então é isso. Com certeza, Coronel. Parabenizo o senhor por isso, que a gente tem assistido essas ações. Eventualmente, a gente verifica através desses canais aí de televisão, da imprensa falada, escrita e televisada, o senhor participando ostensivamente dessas ações. Coronel, agora nós temos uma pergunta aqui que a população me pediu quando tiveram conhecimento que eu iria entrevistar o senhor. E essa pergunta aqui, a população vem reclamando veementemente que a Polícia Militar desloca um contingente de policiais militares expressivos para fiscalizar pessoas embriagadas, juntamente com os agentes do DETRAN. No entanto, não é deslocado o mesmo efetivo para combater os homicídios, traficantes, crimes de estupro, roubos, assaltos, etc. Isso tem procedência, Coronel? Absolutamente, né? Eu tenho certeza que aquelas pessoas que passaram por algum acidente, elas vão falar isso é o correto. Mas a polícia não faz abordagem individualizando a pessoa. Ela faz, principalmente pensando, livrando aquela pessoa de um acidente, que ela vai ser responsabilizada e carregar, eventualmente, uma culpa na consciência e um processo para o resto da vida. É exatamente por esse trabalho, Zé Carlos, da Polícia Militar e do DETRAN, que trabalham conjuntamente, e também do DR, que são os órgãos que atuam no trânsito, que em 2017 nós tivemos a menor quantidade de mortes no trânsito de toda a história do DF. Isso não é pouca coisa, é? A menor quantidade, vejam bem, a menor quantidade de mortes no trânsito de toda a história do Distrito Federal. Então, por uma pessoa só que tenha sido salva, valeria tudo isso. Valeria, se fosse o caso, a gente ficar na porta de qualquer lugar para impedir que ela se machuque, que ela sofra um acidente ou que ela mate outras pessoas, como às vezes, infelizmente, nós vemos. Muito bem. Mas, indo ao foco, a polícia ela trabalha nos locais, pontos criminais. Se tem acidente, a polícia e o DETRAN estarão lá. Se tem crime, ela estará lá, independente do local que seja. Trabalha, então, de forma na mancha criminal, mas sem saber quem será abordado. Isso não nos interessa. Muito bem, Coronel.
O senhor tem formação especializada em segurança pública e como o senhor vê a intervenção de segurança no Rio de Janeiro? E se vê como indicativo essa intervenção venha ocorrer em outros estados da Federação, notadamente aqui no Distrito Federal, Coronel? Bom, esse é um assunto, né, complexo. Nós vamos ter uma reunião no próximo mês e vamos convidar o comandante lá do Rio de Janeiro para tratar disso. Coronel Braga? O general Braga do Exército. General Braga do Exército. E agora nós temos um novo comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que escapou agora o seu nome. Até semana passada era o Coronel Volney. Realmente me escapa agora o nome do coronel, lá o comandante, mas já falei com o comandante. A situação do Rio de Janeiro é complexa, sob vários aspectos. Claro. A questão não é só de segurança, é uma questão social. Claro. E qualquer esforço que venha a ser feito para ajudar a comunidade, para ajudar o Rio de Janeiro, ele é muito válido. Então, nós esperamos, né, e vamos nos aproximar para que a gente possa estar contribuindo, né, com as polícias dos estados. Nós vamos ter reunião no Ministério da Segurança. Há uma interlocução muito boa, muito próxima das polícias militares com o Exército. O Exército está fazendo um papel no Rio de Janeiro e nós vamos apoiar. Nós estamos juntos, todos juntos pelo Brasil, todos juntos pelo Rio de Janeiro, José Carlos. Muito bem, Coronel. Coronel, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu vou abrir um espaço aqui para as suas considerações finais. Bom, já acabou, José Carlos? Já está acabando. Que bom, né? Esse programa, quando é bom. Esse é um assunto de fundamental importância para a sociedade. Como eu falei, a polícia é a invenção da sociedade. Claro. Não existiríamos se a sociedade não quisesse. Você não vai encontrar nenhuma sociedade do mundo sem a polícia. Ou qualquer que seja aquele que se dá o nome, mas é um órgão de controle social, de fiscalização das condutas humanas. E como eu falei, né, na teoria russoniana, quando o homem vivia como animal e passou a perceber a necessidade de segurança. E aí se criou o Estado Social. E esse Estado Social, as pessoas, né, o homem era o lobo do homem, e ele abriu mão dessa sua liberdade individual para que pudesse ser, né, ter a segurança prestada pelo Estado. E era o Leviatã, você como advogado sabe muito bem disso. E hoje novos desejos, novas conquistas se incorporaram, se agregaram a esse contrato social. Imagina a gente sem água, tivemos um problema agora com água, isso. Mas graças, né, às intervenções do governo, do governador, essa situação está superada, né? Tivemos várias ações feitas, ela está superada. Graças a Deus está chovendo também, né, José? As intervenções várias divinas também, coisas, né, importantes se incorporaram, claro, a esse contrato social. Isso. A sociedade não pode viver sem luz, não pode viver sem água, claro. Sem o transporte, sem a moradia, o lazer, segurança. São todas aquelas coisas que estão lá, a previdência, né? A proteção à maternidade e à infância, são todos esses direitos que estão no artigo 6º da Constituição do nosso país, os direitos sociais. Então, eles são todos interligados, há uma ligação muito forte entre todos eles, mas para que a gente possa exercer todos eles, primeiramente nós temos que ter garantido o direito à segurança. Portanto, José Carlos, o direito à segurança é o que garante o exercício dos demais direitos. Claro. Eu posso perguntar aqui para você agora, como é a educação da Síria? Possivelmente a gente não vai saber responder. Claro. E como é que é a saúde? Mas nós sabemos que ele está com um problema social, claro, dada a guerra na Síria. Isso. O país está devastado. Claro. Então a segurança vai permitir o exercício dos demais direitos. Então é por isso que nós precisamos ter um Estado com paz, com tranquilidade, para que as pessoas possam viver e desenvolver as suas potencialidades, as suas habilidades, possam ter qualidade de vida. Nós estamos aqui, né, nos dedicamos integralmente a essa profissão. Os policiais, de uma forma geral, todos eles são vocacionados, de todas as instituições, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Guarda Municipal. Agora eu peço a quem está nos assistindo que valorize essas pessoas, porque nós somos, sim, a última barreira entre um estado de barbárie e um estado de tranquilidade.
O que o pessoal, nossos amigos do Rio de Janeiro passam, não é mole, não. Né? Subir naqueles morros, ficarem expostos a tiro de fuzil e pouquíssimas vezes serem reconhecidos. Temos problemas? Temos problema. Mas nós só vamos conseguir avançar quando nós tivermos o mínimo apoio e que estejamos todos juntos em defesa de uma sociedade melhor para todos nós. Eu quero agradecer você por essa oportunidade. Queria agradecer a todos os nossos policiais militares do Brasil e os bombeiros também, que se dedicam de uma forma assim fantástica em defesa da população. Vejamos o que aconteceu, né, recentemente em alguns estados que ficaram sem a polícia militar. Então, ela é essencial para que a gente tenha sempre garantido o nosso ir e vir, a nossa chegada em casa e o nosso descanso com tranquilidade. De tal forma, então, queria agradecer você, José Carlos, por essa oportunidade, me colocar à disposição e parabenizar o seu programa. Espero que a gente tenha respondido aí a contento às suas perguntas. Com certeza. Coronel, eu agradeço os seus esclarecimentos aos nossos telespectadores e coloco o meu programa à sua disposição para dirimir quaisquer dúvidas e também para trazer informações aos projetos sociais a serem implementados. O senhor fique à vontade, quando tiver qualquer projeto, o senhor tem meu telefone, pode nos procurar e o senhor vai ser convidado, o senhor não tenha dúvida que outras vezes o senhor vai ter que vir aqui para esclarecer a nossa população dessa forma tão gentil que o senhor tem nos feito. Encerro o programa com a seguinte frase: eduquem-se os meninos e não será preciso castigar os homens. Muito boa noite a todos que nos assistiram no Brasil e no mundo e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, e com certeza Deus quer. Coronel Nunes, meus parabéns, muito obrigado. Obrigado. CCI, Centro de Criatividade em Fotos.